Pessoal, boa tarde, bom estar com vocês novamente. Dessa vez eu estou com uma entrevista com uma pessoa, um amigo, que me deixa muito feliz em estar recebendo aqui no canal. E é motivo de orgulho para nós baianos e vocês vão entender agora de quem eu estou falando. Muita gente aí da área de padaria e confeitaria com certeza já reconheceu aí pela imagem. Então eu queria apresentar para vocês senhor Albert. Seu Albert, muito obrigado por ter vindo e aceitado o meu convite. Seu Albert, é tudo meu. Que bom, seu Albert. Seu Albert, gente, para quem não conhece, era o gerente de produção da Perini. Isso mesmo, aquela confeitaria, padaria, hipermercado, era um pouco de tudo que sempre esteve no coração dos baianos e mora hoje na Espanha, veio nos visitar e eu fiquei muito grato e muito feliz com a presença dele. É claro que eu não ia deixar passar essa história ambulante passar pela cidade, né, seu Albert? Seu Albert, fale um pouco do senhor para quem não conhece. Bom, a minha história é muito rodada, ou seja, eu fui formado na Espanha, muito novinho, e depois de rodar muito, fui parar aqui no Brasil. Já no 2002. No 2002 cheguei aqui no Brasil e entrei a formar parte da Perini. Como chefe de produção, e aí fizemos uma trajetória de aproximadamente 17, 18 anos. Seu Albert, ao longo da entrevista vocês vão lembrar de muita coisa que eu falo, mas primeiro a gente vai apresentar um pouco do Albert, de quem ele é, para vocês entenderem onde ele chegou. Primeiro a gente tem que saber de onde ele veio. Seu Albert, um espanhol, apaixonado pelo Brasil, casado com uma brasileira. Casado com um filho brasileiro. Olha aí que maravilha, que já está aqui conosco há quase 20 anos, desses 20 anos foram 17, 18 só de Perini, né, seu Albert? Foram 23 anos aqui. Mas o senhor começou na Espanha na área de gastronomia, na área de panificação e confeitaria, não foi? Conte um pouco essa história. Eu tive início como confeiteiro, ou seja, o meu início foi muito novo, não? Com 16 anos na confeitaria. Aí, já com 22, aí passei a formar parte de uma equipe de técnicos da firma Puratos, que na época era T500 Ibérica, e como confeiteiro. E aí comecei também a me interessar no mundo da padaria, que formava parte da linha de produtos da firma. E aí fui trabalhando, fiquei 15 anos na firma, e depois mudei para a firma Zelândia, que aqui é Murzici. E daí passei uns anos na Itália fazendo uns trabalhos. Estava interessado no que era assim, a padaria italiana, o panetone, enfim, tudo o que era confeitaria e padaria italiana. E daí conheci o Brasil. Teve uma época de reflexão e saltei para o Brasil. Não, essa história tem que ser bem contada, que é curiosidade de muita gente. Como é que o senhor veio parar no Brasil, seu Albert? Bom, eu no Brasil eu vim assim, numa época um pouco complicada para mim. Eu estava em uma época de queda, não? De baixa. Aí eu comecei um negócio, mas no início parecia que ia ir bem, mas quando chegou o inverno aí vi que não ia segurar. Aí eu conheci Pepe da Perini e
fechamos negócio. O senhor conheceu ele lá ou aqui? Eu conheci aqui. Que legal, que bacana. É. Você já veio direto já para Perini? Já praticamente. Desbravou a Perini, né, seu Albert? Nós temos como baianos uma referência muito grande de qualidade da Perini. Eu sou suspeito para falar, porque há 30 anos nesse ramo, eu praticamente comecei também na minha carreira sempre visitando a Perini e sempre fui muito bem recebido pelo Albert, pelo João, pelo Alexandre Maia, que eram pessoas que estavam à frente ali realmente da produção, né? Porque muita gente acha, seu Albert, que a Perini se resume a seu Pepe. Seu Pepe é o empresário, é o dono do negócio, né? É o idealizador do conceito. Mas a qualidade, o produto, quem ficava à frente era o senhor. Naquela época, junto com o João Roldão, que era um grande profissional e me ajudou e me apoiou muito nos meus inícios para eu me integrar dentro de uma equipe de 130 pessoas. Nossa, bastante gente. Na época, ou seja, não é tão fácil entrar e ganhar o espaço, não? Ou seja, que foi uma coisa que, com o apoio de João Roldão, fui ganhando o espaço e podendo desenvolver o que eu levava dentro, não? Foi um choque diferente do estilo do trabalho na Europa para o trabalho aqui? Tinha muitas coisas diferentes, não? Ou seja, uma coisa que, por exemplo, me chamou muito a atenção, e assim, vamos falar agora assim no início, não? Que me chamou assim, em especial, vamos dizer, a canjica. Por quê? Porque eu venho de um creme baunilha. Sim. E isso me fez até pensar em muitas outras coisas dentro da confeitaria que eu já trazia, mas nunca tinha planteado a construção de uma receita nesse sentido. Ou seja, porque o primeiro que veio na mente é o milho, leite de coco, que para mim a leite de coco era um produto que não se trabalha muito na Europa, mas o que eu vi imediatamente, eu digo, olha, aqui é o início do creme baunilha. Aunque não seja verdade, mas é o início do creme baunilha, que seguramente vem de por aí, porque se falamos o creme baunilha, na verdade a base sempre foi o ovo, a gema de ovo, só que depois se foi transformando em incorporar o amido de milho. Sim. E aí foi que eu entendi como a canjica era feita e o creme baunilha tem uma ligação. São receitas muito próximas. Completa, ou seja, é como se fosse o início e a modernização, não? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, faz todo sentido, né? E eu me lembro que os produtos juninos da Perini sempre foram maravilhosos, era uma delícia. Talvez até porque o senhor entendeu esse conceito e aprimorou. Isso me ajudou a eu fazer uma das melhores canjicas da Bahia. Sensacional. E sabe o que era uma das... que me falavam, não? Sim, e sabe uma das coisas que era uma das melhores da Bahia também, e é inacreditável dizer isso, mas é verdade, o acarajé e o abará da Perini era um dos melhores da Bahia. E não era de uma baiana do acarajé, né? O acarajé foi uma coisa nova para mim, só que eu já conhecia um pouco o poder de emulsificar do feijão, né? Tinha estudado um pouco assim de longe confeitaria japonesa que trabalha muito com feijão doce. Doces com feijão. E também o meu conhecimento em tudo que são massas emulsificadas.
Aí aquilo me ajudou a eu poder assimilar e dar a consistência nas massas e ver os prós e os contras É do sensacional. dia a dia, não? Sensacional. Uma das coisas também que era muita referência para mim, e nós temos muitos confeiteiros que nos assistem, é que o senhor sempre foi um defensor do pão de ló, numa cidade Sim. que tinha muita confeitaria com bolo, né? E eu carreguei isso para mim, porque eu aprendi muito sobre a questão da neutralidade do pão de ló. Ele permite aquela harmonia, né, com os recheios. O senhor teve muita felicidade com a qualidade do pão de ló que você fazia, mas foi difícil no início? Não, não foi tão difícil porque na época já se tinha uma certa tendência a... Era uma confeitaria que o cliente procurava algo menos doce. Estava numa etapa que, inclusive, tínhamos feito uma época também de semifredos, que são Sim. os recheios mais leves, mais suaves e menos doces. E com o pão de ló permitia fazer umas tortas menos doces e misturando com misturas de recheios leves e não tão pesados como pode ser um brigadeiro ou pode ser assim um ganache de um chocolate branco, não? Ou seja, que ficam mais pesados, mais adocicados. E com o pão de ló, ou seja, um brigadeiro com o bolo, pois sempre é uma massa, o bolo é uma massa mais pesada. Mais pesada. O qual sempre dá uma sensação de mais Mas volume. seu pão de ló tinha um diferencial, que eu me lembro. O pão de ló é uma coisa que na Espanha tem muitas receitas, mas todas são praticamente nos mesmos processos. Mudam um pouco a receita, mas para você ter uma ideia, o pão de ló daqui o biscoito na Espanha é o pão de Espanha na Itália. É mesmo? Ou seja, o pão de ló na Itália é pão de Espanha. Nossa, que legal. Ou seja, que foi da Espanha, foi para a Itália, na verdade, o que era o biscoito. E eu me lembro também que você colocava, se não me engano, mel e especiarias no pão de ló, não é? Para dar, tem tipos, tipo pão de mel, tipo quando você quer fazer um biscoito, ou seja, o pão de ló, para que tenha uma maciez e uma umidade um pouquinho superior, aí trabalha com mel, pode trabalhar com farinha de amêndoa, pode trabalhar com um toque suave de margarina ou manteiga, mas aqui, por exemplo, os biscoitos com adição de farinha de amêndoa não se trabalham praticamente. Sim, o custo fica alto para a maioria das é famílias. uma delicatesse Maravilhosa, né? E aquela produção também, seu Robert, o sistema como vocês organizavam a produção, ela planificada, né, como a gente chama, e ela era totalmente horizontal, tá, gente? Praticamente todos os setores ficavam no mesmo andar e ficavam à vista, né? Todos estavam na frente da... Foi o senhor que bolou esse sistema? Porque até então eu nunca tinha visto aqui na outra confeitaria. Já vinha sempre feito por mesas na frente ou seja, assim na frente da sala, vamos dizer, para nos entender, e por grupos de trabalho. Quem fazia empadas, quem fazia coxinhas, quem fazia petit fours, quem fazia massas folhadas, quem fazia croissant, tudo era mesas separadas, sincronizadas, mas todos na mesma sala. Só tínhamos separado que era a questão de tortas e chocolates,
que tinha que estar num setor frio e separado. Sim, eu me lembro. Ficava toda a parte quente de pães, de miudezas, padaria e os estoques, se eu não me engano, Isso. câmaras frias ficavam próximas. A chocolataria era embaixo e a confeitaria. E uma das também coisas que me marcaram muito era a sua chocolataria, porque a sua chocolataria era bem diferente do que a gente tinha nas outras confeitarias e padarias da região aqui em Salvador. Não desmerecendo ninguém, tá, gente? É que era diferente. O seu know-how era diferente. De onde veio esse conhecimento de chocolataria? Não, eu já venho de uma escola catalana, sobretudo, de confeitaria, onde o chocolate sempre foi um dos pontos mais importantes dentro da confeitaria espanhola. Ou seja, a Catalunha sempre foi a rainha do chocolate dentro da Espanha. Ou seja, pensemos que as melhores fábricas de chocolate que existiam na Espanha eram lá em Catalunha. Ou seja, sempre foi, os grandes confeiteiros em chocolate eram da parte de Barcelona, sobretudo. O que era mais bem aceito na chocolataria aqui por nós baianos naquela época? O que mais você fazia que as pessoas gostavam? O que mais movimentou tinha eram os bombons que fazíamos na Perini. Depois, lógico, tínhamos os recheios diferenciados, os ganaches e enfim, o brigadeiro que é da terra, não podemos deixar esquecido nunca, porque sem brigadeiro, Brasil não é Brasil. É verdade. Mas tínhamos incorporado muito a linha de chocolates com pralines, com recheios, com ganaches diferentes. Isso tinha uma aceitação muito boa. Eu me lembro também que a grande maioria dos produtos eram fabricação própria, né? Tudo que fazíamos lá era fabricação própria. Ou seja, hoje nós temos um movimento muito grande de indústrias com soluções prontas aí muito grande. Mas o diferencial da Perini é que era quase tudo produzido por vocês. Nós fazíamos todos os recheios, não era nada industrializado. Toda a linha de recheios, de massas, tudo era fabricação própria. Não era nada pré-pronto. Pré-mistura, não tinha nenhuma. Eram receitas próprias. Eu me lembro disso. Apesar de que eu aprendi muito em uma firma de pré-misturas e de produtos preparados, mas isso também me permitiu ao mesmo tempo a aprender a criar a receita. Sim. Ou seja, porque para fazer uma pré-mistura, sim, você tem que saber o artesanal. Tem que conhecer o que leva dentro e como se desenvolve. Então isso me ajudou a eu mesmo poder criar as minhas receitas em muitos momentos, e na Perini procurávamos levar sempre o diferencial que é a receita, porque apesar que com as premisturas facilitam muito a labor e sendo um profissional tem como dar o toque pessoal ao produto, mas quem não é assim tão profissional se encontra com que o vizinho tem o mesmo que eu. E aí perde a personalidade própria. Entendi. E uma coisa que eu sempre, já quando eu trabalhava com as premisturas, já era uma coisa que eu procurava em cada ponto que eu fazia uma demonstração, fazia um trabalho, procurar, sendo o mesmo produto, mas sempre dar um toque pessoal em cada ponto diferente. Sim, as misturas prontas, elas ajudam muito, elas são, eu diria até que uma base importante para a gastronomia de forma geral, cozinha, restaurante, padaria, mas ainda assim o chefe deve dar o seu toque, né? Deve, para criar uma personalidade do negócio. Porque senão imaginem vocês, se todo mundo comprasse a mesma pré-mistura, por exemplo,
exemplo, de pão francês. Todas as padarias iam ter o mesmo pão, ia ser o mesmo sabor. Qual seria o diferencial, não é verdade? Então, essa característica era muito importante da Perini, que eu me lembro quando eu visitava, dos recheios, da parte de chocolataria e das tortas. Mas uma coisa que eu também me lembro que era talvez um dos locais que o senhor mais se dedicava, porque requer muita atenção, era a padaria, né? Padaria, quando eu cheguei, Perini tinha uma variedade já de pães típicos daqui, muito importante e muito interessante. Mas a questão das fermentações era onde não tinha todo esse trabalho que se tinha e se tem na Europa, não? O trabalho de massas madres, de fermentações largas, de descansos nas massas, era mais uma coisa mais automática, não? E aí eu fui introduzindo muito o que era a gama de pães com fermentações diferentes, ou seja, toda a linha de pães rústicos, pães cereais, pães tipo italiano, que chamam aqui, que na verdade pão italiano tem pão catalão e é italiano, pão francês, e é catalão e é italiano. Que tudo é É porque a Espanha e a Itália estão ali, né? Do lado um do Espanha, outro. Itália, França, Portugal, tudo bem de pães com tradição de fermentações longas e trabalho da massa madre, né? A massa madre eu diria que é a etapa mais importante do pão, né? Porque você tem que cuidar de um ser vivo ali, né? Ou seja, alimentar, manter ele num lugar frio. É pensar que até os anos 90, na Europa se sentiam praticamente incapazes de fazer pão sem massa madre. Só tinha na época, naqueles anos, teve a baguete francesa e os pães na Bélgica, sobretudo, pão branco, que chamava, que saiu sem massa madre, mas se fazia com repousos de massa longos. Mas tinha que dar um repouso, deixar fermentar a massa, pré-fermentação, antes de elaborar o pão. E saíam um pouco da linha, mas as padarias no geral praticamente era tudo, ou seja, não podiam fazer pão sem massa madre, não existia. Quantos tipos de pães o senhor tinha ali mais ou menos? Lembra quantos eram? Olha, o número não sei, não lembro assim, não, porque era... A variedade era imensa. Era uma variedade imensa e depois fazíamos muitas coisas, entravam, saíam, receitas, eram muitas. Não, agora mesmo não sei dizer se 100, não sei. E eu me lembro que o senhor fazia a sua massa madre, né? Hoje nós estamos vendo um movimento aí no Brasil com a massa madre desidratada, o que ajuda muito, né, os profissionais. E queira Deus que ela se consolide, porque isso alavanca muito a qualidade do pão, gente, vocês não têm ideia. Uma das coisas que, para quem entende de pão, né, nós que entendemos de pão, um pão feito com uma fermentação natural, uma longa fermentação, que foi feita ali cultivada de bactéria ou de fungos artesanais, dá um sabor e um aroma absurdo ao pão. Ajuda na crocância, ajuda, o sabor, a durabilidade do miolo. Sim. Ou seja, mas sempre tem que saber dar o tratamento adequado a cada tipo de pão que você queira conseguir com essa massa madre desidratada. Me parece que era a área que o senhor tinha mais paixão, percebe-se. Eu sempre que eu chegava, cadê seu Albert? Está na padaria. Eu sou muito de chocolates, de receitas, sobretudo de confeitaria, gosto muito, mas
A fermentação, que veio depois, porque o meu aprendizado foi em confeitaria, mas a fermentação me chamou muito a atenção porque é um ser vivo. A diferença com a confeitaria é na linha, porque a confeitaria tem todo o que a parte de massas doces, não? Brioches, panetones, tudo isso. Na Europa forma mais parte, assim, se falava mais confeitaria. Mas tudo que é fermentação, aquilo está crescendo na sua frente. Ou seja, você dá um trato e você vê depois como desenvolve no forno, como sai e o aspecto que sai do forno. Aquela crocância, aquele sabor. E aquele sabor. E é igual a um bom vinho, é igual a um bom queijo. São coisas vivas que estão aí e tem aquele orgulho de que... É verdade. O pão da Perini sempre foi maravilhoso, magnífico. Mas tinha outra coisa da padaria também que me marcou muito, que eu sei que tinha muitos segredos e eu queria aproveitar agora que o senhor contasse para a nossa audiência, né? Que era o panetone. O panetone era fantástico. Por quê? O que tinha? O panetone, na época quando eu cheguei, já faziam um panetone com uma massa, uma fermentação natural, mas não tinha todo o processo ainda que precisava. Aí, na época, eu trouxe a farinha italiana e fui refazendo as massas madres que tinham lá, os fermentos naturais, partindo, trocando por a farinha branca e cana de açúcar, indo à linha de criar a massa madre com farinha integral. Porque a farinha integral contém muitas mais leveduras que qualquer outra farinha branca ou... Mas era 100% farinha integral? Sim, sim. Nossa! Já eu começava com a farinha integral e quando tinha a primeira fermentação, depois que já teve a primeira fermentação, já ia reforçando aquela primeira fermentação com farinha branca. Olha aí, Mas já depois, segredo, hein, gente? Olha aí, eu também não sabia disso, hein? depois já manteve a massa madre durante anos, não? Sensacional, essa eu não aprendi, tá? Eu fui várias vezes lá, mas seja, não dei sorte de As ver o senhor massas madres fazendo. mais valorizadas assim, em panificação, hoje são as de centeio, por sabor. Sim. E era 100% artesanal, não tinha mistura pronta para nada o panetone. Para nada, ou seja, Era manteiga ou margarina, chefe? Ó a pergunta, era manteiga ou margarina? Manteiga pura. Tá vendo? Ou seja, a receita da Perini era autenticamente italiana, autêntica, ou seja, eu mudei a receita completamente, trouxe a farinha da Itália, que comprava um container para o Natal e outro metade do ano, ou seja, e a receita era 40% de cada ingrediente. Nossa! 40% açúcar, 40% manteiga, 40% ovos, Gema. gemas, Gemas. E a leite? Não, o principal não. A manteiga 40%, o açúcar 40% e as gemas. Ponto. Só isso? Caramba! Depois as frutas e os cítricos, não? Para dar. Sim, Aqui sempre senti falta de a casca de laranja confeitada e a de limão confeitada. Sim. Que isso seria, e eu sempre senti falta porque não conseguia assim trazer. Seria uns volumes muito grandes Muito na altos. época, não? E não conseguia trazer. Eu quando comandei a Viva Gula, nós fazíamos a laranja confit, né? A gente descascava aquela laranja
Tem que ser novelina. Novelina, isso, e depois a gente cozinhava ela com açúcar para ter a laranja e realmente aquilo era fantástico. O bolo de laranja da Viva Gula é inesquecível, exatamente por Tem que isso. ser a casca grossa. Porque era laranja novelina. É realmente o conjunto então de ingredientes, para vocês que estão aí nos escutando, é fundamental para a qualidade do produto. Eu tenho falado muito, seu Albert, nos meus vídeos, que hoje com a industrialização e também pós o período que nós tivemos aí do PAN com Mia, né, que não pode falar no YouTube, as indústrias cresceram muito e trouxeram novas soluções, mas nem todas essas novas soluções são agradáveis em sabor. Então eu sempre falo com os colegas, gente, o mesmo que o senhor falou, você pode usar a mistura pronta, claro, mas você não pode ficar 100% dependente dela, porque o sabor do industrializado não é ruim, ele é diferente do artesanal. Não, e as premisturas, praticamente, o grande geral da premistura não é ruim. Em absoluto. Ou seja, tem um trabalho de químico e profissional da padaria ou da confeitaria que vão juntos para criar isso. Ou seja, na época trabalhávamos muito na Puratos, padeiro e confeiteiro com um químico para chegar a um denominador comum e criar aquela premistura. Que fosse o mais próximo do natural. Todo com produtos naturais na base. Sim que hoje ha evoluído muito daquelas épocas, porque hoje já temos umas gorduras vegetais em pó, que na época não existiam, hoje estão. Sim. Mas não deixa de ser uma... gordura anidra de leite, principalmente. Não deixa de ser uma gordura natural. Ou seja, e como temos o leite em pó. Sim, Ou seja, tem essa linha. Depois, existem outras linhas já que, enfim, normalmente pues, procuram outros produtos que sejam mais rentáveis ou tal, e se procure outras linhas. Mas, por norma geral, as premisturas são receitas tradicionais, só que acondicionadas de forma que possam dar uma rapidez e umas vantagens para o mundo corrido que temos hoje, não? E a gente vai chegar nesse tema, mas ainda dentro da padaria, recentemente, na verdade essa semana saiu uma notícia, para quem não acompanha isso, de que o Pão Delícia vai receber o título de Patrimônio Cultural da Bahia. É um título que engrandece muito, principalmente a Líbia Portela, que foi a criadora do Pão Delícia, e é realmente um pão que a gente é apaixonado como baiano, a gente ama o Pão Delícia, mas para um espanhol deve ter sido bem diferente, né? O pão branco. Não, foi uma coisa que me chamou a atenção verdadeiramente, porque é um pão com uma fermentação bem exclusiva, uma receita que nem é tão complicada, mas é muito saborosa e a textura é única. Ou seja, é uma coisa que... Só tem aqui. Não. Olha a polêmica. Mas eu não sei se continua, não sei se continua, mas eu levei para Recife. Sim, não. No Brasil hoje o Pão Delícia, ele é feito em muitos lugares, não só o senhor, eu também já fiz a receita do Pão Delícia em vários estados que eu trabalho. É no Brasil, com certeza. Mas eu falo, só tem no Brasil, né? Não tem em outro lugar. Onde é mais consumido e tem é aqui na Bahia, ou seja,
Porque inclusive Pernambuco eu levei, mas eu não vi aquela expansão, não? Sim. Não sei como está hoje em dia. Mas... Está bem, cresceu bastante, não só lá como em Maceió também. Eu estive recentemente em Maceió e Maceió também abraçou o Pão Delícia com muito carinho. E engraçado, viu gente, como são as coisas. Às vezes você sai daqui, vai para um estado novo, você não sabe o que fazer, não tem um trabalho, começa a fazer Pão Delícia e coloca para vender. Você vai ver o sucesso aparecer, porque realmente ele é muito diferente, né, seu Albert? É bem diferente. Acompanha também é tão bom ver uma bandeja de pão delícia numa festa, e tão suave, São duas coisas que aqui não pode faltar. É um pão bem delicado. Pão delícia e brigadeiro não pode faltar nas festas da Bahia. Não pode. E vocês tinham um pão delícia fantástico. Agora pense num negócio que é boleado à mão, hein, seu Albert? Quanta gente para bolear pão delícia no final de ano? No final de ano, não eram 100 mil pães, não, eram muitos mais. Eu lembro disso. Era briga para pegar pão delícia na Vasco da Gama. Era vender mil e poucos quilos numa loja. Impressionante. Era uma coisa incrível. E como conseguia manter padrão, seu Albert? Como você padronizava isso? Dia e noite e pegar técnicas de armazenamento, fazíamos uns tabuleiros ali, tudo tratando com cuidado já uns dias antes para que se mantivesse com a umidade, com a textura. Era um trabalho. Como mantinha o padrão? Era um trabalho. Sempre saía do mesmo lugar, né? Não, eu tinha que dividir no Natal, era a Pituba fabricava e depois a Graça também, e a Barra. A Barra depois passamos a produzir tudo para a Barra, não? Teve uma época que saía tudo o que era da Barra saía da Vasco. Eu me lembro que um dos primeiros pães delícia que eu comi de queijo reino foi lá, na Perini. Sim, né? que fazíamos com vários patês, não? Também. Sim, era fantástico. E saindo da padaria agora, vamos para a sorveteria, que seu sorvete também era sensacional. A Perini da Vasco da Gama, a gente tinha uma planta de sorvetes. O sorvete era fabricado por vocês, né? Era fabricado por a gente e Pepe também, isso era uma pessoa que curava muito de manter e sempre melhorar, inclusive. Ele trouxe para eu me aperfeiçoar, trouxe um mestre italiano que passou uma temporada comigo me dando treinamento, porque eu era bom na confeitaria, na padaria, mas só conhecedor da sorveteria, não era e Pepe tinha esse detalhe sempre de qualquer coisa que percebesse, se precisava. Era leite mesmo, né, senhor? Apoiar a gente. Era leite mesmo, não era mistura láctea. Não, era tudo receita e frutas naturais. E a manga tinha que ser da ilha. É mesmo? Minha manga da ilha de Itaparica? Manga espada, não podia ser outra. Sério? Não sabia disso. Nós preparávamos as polpas na época e guardávamos congelado nas câmaras. Sensacional. A polpa tinha que ser da ilha. Sensacional. Muito bacana. A mangaba dava um trabalho. Mangaba, nossa, é verdade. Mas era tudo abacaxi, tudo era as polpas elaboradas por a gente. Sim, alguns sorvetes sempre me marcaram da Perini. Eu, por gosto pessoal, eu sempre gostei muito do amendoim e do de tapioca. Eram os dois melhores. Eram receitas. E minha esposa já gostava mais dos de frutas. Aí meus filhos eram de chocolate, crema, era só as chocolate delícias. não era nem com cacau, com chocolate.
Era com chocolate. É. Chocolate em barra derretido, essas coisas? Olha aí também, ó, não sabia disso. Isso é fantástico, né? E outro produto, seu Albertinho, eu estou fazendo esse overview, porque tem muita gente que nos assiste que vai lembrar de tudo isso e vai falar, né? Outro produto, sem dúvida alguma, que era a paixão do baiano, era a coxinha. Bom, Conte a história dessa coxinha. essa já foi, eu já encontrei a coxinha. Já encontrei ela, porque eu via de uma escola lá na Espanha de fazer uma bola de carne com purê de batata. Ou seja, muito típica também, com uma pimentinha muito gostosa, mas a massa da coxinha praticamente a Perini era a única que tinha essa massa da coxinha. Uma massa muito rica e muito, vamos dizer que como se fosse um bechamel enriquecido. É mesmo. Bechamel, gente, é uma base para molho branca, um clássico na gastronomia francesa, que é feito a partir de leite, farinha de trigo e manteiga. Então, a essa receita incorpora gemas de ovo. Eu gostei do fato que o senhor sempre faz a associação de uma receita com outra, né? Que bacana. Porque isso sempre me ajudou a eu entender e a eu poder criar depois outras receitas. Entendi. E ela ia batata na formulação? Não. Não ia batata? Não. Não, tô chocado agora. Não. Sério que não ia batata? Porque muita gente dizia, não, a coxinha da Perini é gostosa porque vai batata na massa. Não. E aí dissolve na boca. A questão era o equilíbrio das gemas e a manteiga. E a gema de ovos? Gema. Olha aí, gente, peraí, não, conte essa receita. E depois, farinha de trigo, gema. E depois o leite, sempre com 3,5% de gordura. Olha aí, porque o leite integral de caixa, o HT é 3% apenas. Isso. E onde você achava com 3,5%? Traziam fresca nos saquinhos na época. Sei. Como era? Era o integral antigo, tipo C, era daqui, da Bahia, no princípio, que depois... como era? Agora me esqueci da marca. Da marca, né? A leiteira baiana. Daqui, baiana, estava... olha aí, não sabia. Eu me esqueci, depois já passamos a leitíssimo, né? Então não tinha batata, vamos lá, era leite integral com 3,5% de gordura, fresco, farinha de trigo, caldo de galinha? Levava caldo de galinha e fondor. Fondor, né, que a gente também usa o fondor, e o frango, né, o frango. Tinha a coxinha que era O frango era com osso. Sim, exatamente, que tinha a coxa com osso. Era fantástico, seu Alberto. Não a coxa, não, o peito de frango com osso. Como assim? Cozinhávamos com carcaça e tudo. Ah, sim, para dar o sabor. Para dar o sabor. Nossa, era fantástico, inesquecível. E quem está nos assistindo agora deve ter enchido a boca agora por lembrar disso, né? Que maravilha. A coxinha realmente é uma das coisas que as pessoas têm mais saudade. Mas tem outra coisa também que a Perini tinha um diferencial, que eu também sei que era seu toque que fazia isso, que eram os folhados. Massa folhada e semi-folhada, tá, gente? Porque ele tinha uma massa folhada inesquecível. Cortou aí? A gente edita, pode ficar tranquilo. Quiser atender, pode atender. Não. Então, tinha a massa folhada, que era fantástica da Perini, e a semi-folhada, que o croissant da Perini era inigualável. Era tudo elaborado com manteiga. Não trabalhávamos com margarinas. O processo de laminação era manteiga? Tudo manteiga. Ou seja, tanto o croissant como as massas folhadas. Puxa, sensacional. A farinha era nacional ou era importada? Uma coisa muito também conhecida da Perini era o palmier, não? Sim.
O Palmier sempre foi um produto Inesquecível. de muita vendagem, ou seja, e muito valorizado também por o nosso cliente, e era devido à manteiga. E não qualquer manteiga. Tinha que ter um grau de umidade, Sim. tinha que ser... É a manteiga Moulanger, que chama, que ela acho que tem 84, 85% de gordura. Mínimo 82 já começava A derreter. a não querer trabalhar com ela, não apertávamos. Sempre foi muito desafiador. Hoje nós temos no Brasil uma empresa chamada Manteigaria Nacional. Ela é especializada em fazer manteigas especiais para a parte de semifolhados e folhados. E o croissant, seu Albert, ele era feito uma massa do mesmo dia ou era também de massa de fermentação natural? Não era fermentação natural, mas era uma massa que fazíamos os blocos e deixávamos descansar na geladeira para outro dia. Sim. Daí dávamos o trabalho. Sim. Tinha muita coisa inesquecível. E não dá, gente, para eu perguntar sobre todos os produtos. Eu vou ficar também com um vídeo muito longo, mas pelo menos das coisas que eu me lembro, isso me marcaram muito, eram os pães, a Perini, os doces, os bombons de chocolate, o ovo de chocolate gigante que nós fizemos juntos, né? 300 quilos teve aquele ovo, a padaria, a sorveteria. E assim, é um pouco do overview que eu posso fazer com o seu Albert aqui, falando um pouco sobre os produtos, né, que marcaram gerações. E o senhor está morando na Espanha, vem agora no Brasil a passeio, e como é que o senhor se sentiu quando viu como está a Perini hoje? Cai a ânima no chão, não? Ou seja, é uma coisa que se viveu uma época muito boa, era de muito sentimento, porque era um trabalho árduo que era dia a dia, mas cheio de satisfação, não? Era uma coisa, e ver aquelas portas fechadas na Vasco Na Barra, faz arrepiar. nos shoppings. Faz arrepiar. Realmente, para a gente também é como se fosse uma amputação. Nós perdemos um membro importante da família, né? Que sempre foi referência. A gente entende, sabe o que aconteceu, e o vídeo não é sobre isso, mas sim sobre o sentimento, sobre seu Albert, porque eu tenho certeza que isso não passou em branco, né? E a gente torce que dias melhores venham e voltem para Perini. Mas uma das coisas também, seu Albert, que eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo vão lembrar, é o seu legado, né? O senhor foi uma pessoa que não só trouxe muito conhecimento, muita experiência para Perini, mas o senhor transformou vidas, o senhor transformou pessoas. Muitos lugares por onde eu passei e por onde passo até hoje, eu encontro pessoas que trabalharam com o senhor, né? Como foi isso? Foram muitas pessoas, muitas que têm trabalhado comigo. Muitas. Ou seja, ao largo desses anos, tem muito mais boas lembranças que hoje. Lidar com pessoas não é fácil, mas é sempre mais gratificante quando a gente tem essas boas recordações, né, seu Albert? E o senhor, não sei se o senhor sabe, muitas das pessoas que o senhor preparou, que naquela época estavam no fundo da padaria, lá da produção, hoje são líderes, onde elas estão. Saíram muitas pessoas que hoje em dia estão em postos bem interessantes, bem diferenciados. É verdade. Que bom. O senhor tem uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para elas? Olha para a câmera, pode dizer o que o senhor quiser no coração para essas pessoas. Agora mesmo, não me sai assim, estou emocionado, né? Não sai assim. Eu vou deixar o senhor à vontade para o senhor falar quando o senhor quiser, mas eu queria também saber do senhor o que o senhor acha
do caminho que estamos indo com o pão hoje na Bahia, porque o senhor sempre foi referência, então a gente sempre ouvia, poxa, queremos ter, vários clientes, queremos ter um pão igual da Perini, queremos ter um pão igual da Perini, mas ainda temos muito que caminhar, né, como qualidade de pão. O pão realmente da Bahia ele melhorou, mas ainda tem muito que melhorar. O que o senhor acha que precisa para o padeiro baiano para que ele tenha um pão de qualidade melhor? Bom, o importante é, no mundo inteiro, está havendo grandes cambios na padaria, inclusive na Europa. A Europa, quando eu cheguei, depois de 20 anos, que voltei e parei para ver como estava o mercado, eu encontrei uma indústria. E primeiro até peguei um susto, porque depois, vendo a situação, percebi que está a padaria artesanal e a industrial. Ou seja, morreu muita padaria pequena. Lá na Espanha? Muita, na Espanha, na França. Muita padaria pequena. Por falta de cuidado no negócio. Porque a indústria tem inundado supermercados, mundo de congelamento de pão, ao mesmo tempo que a massa madre em pó desidratada tem ajudado muito na qualidade do pão e a facilidade de processos também ha ajudado a indústria a crescer. E grandes supermercados, grandes áreas, passar a venda massiva de pão. E a indústria mais artesanal não se ha especializado bem no que é o pão artesanal, o pão de qualidade suprema, vamos dizer. Esse cuidado que tiveram que fechar. Isso é uma coisa que aqui no Brasil ainda não chegou. Já tem pequenos avisos. Sim. Ainda não chegou. Não sei como está agora São Paulo, isso, mas já acredito que já tem. Tem muitas indústrias de pão em São Paulo. Muitas indústrias. Mas o que está. A padaria artesanal está voltando a ser a família. Está voltando a resgatar, inclusive, os pães aqueles históricos, de qualidade, de cuidado, de mimo. E isso é o que temos que cuidar se queremos ter um mundo de panificação bem, vamos dizer, artesanal, porque a indústria veio. E se não se cuida o artesanal, é perigoso. É uma coisa que está aí. É uma mensagem importante, né? Está aí. E, já digo, na Europa tem se reciclado muito as padarias artesanais para poder sobreviver, entregando qualidade e variedade. Aqui nós estamos vivendo, Sr. Albert, num momento com muita dificuldade de encontrar mão de obra para trabalhar nas padarias. Lá também está assim? Infelizmente, lá é que temos duas gamas. A indústria não precisa de mão de obra. De muita, ou seja, a mão de obra que precisa não é tão especializada. E a padaria artesanal, existem boas escolas, ou seja, o setor ainda vai formando pessoal. Não é que tenha muita mão de obra, não. Vai mais para menos que para mais. Mas ainda se vai cobrindo. Mas aqui eu tenho percebido sempre cair muito na rotina e não avançar em preparar o pessoal.
ou seja, falta mão de obra especializada. Isso eu acho que se tem que trabalhar muito mais para estar preparados para um futuro. Esse é um desafio que nós vamos ter aí pela frente e por causa de algumas coisas bem específicas no Brasil, acho que as pessoas vão escolher muitos outros caminhos antes de lembrar da padaria. Existem outras coisas que elas vão lembrar. Nós perdemos recentemente um centro de formação de padaria que era o Senai, onde eu trabalhei, né, lá no Dendezeiros. Não existe mais a escola de panificação e é uma pena porque na minha época que eu fui professor de lá, eu formei aproximadamente em 4 anos 300 padeiros. E hoje não existe mais essa formação praticamente em quase lugar nenhum. Você hoje quiser aprender a profissão, você aprende só a fazer folhado, só a fazer bolo, não existe uma formação geral em que ele saia pronto para trabalhar numa padaria. Isso é preocupante porque o problema ele não está sendo resolvido. Isso é como tirar um pedaço de um buraco. Quanto mais você tira o pedaço do buraco, o buraco só aumenta. Ele não é tapado nunca. Isso é um problema que está aí. Ou seja, e o empresário tem que pensar nisso se quer ir sobrevivendo, porque a formação é básica. Você acha que a formação deveria passar pela própria padaria? A padaria preparar sua mão de obra? Eu acredito que tem que ser misto. Ou seja, você sai lá na Europa, o pessoal se forma em escola. Ou seja, hoje em dia tem grandes escolas, tanto na Espanha, na Itália, na Bélgica, na França, mas tem escolas que já históricas que são imensas e ou seja, e abraçando tudo que é mercado de hostelaria, procuram juntar tudo para poder ter escolas que sobrevivam bem, mas sempre se baseando padaria, confeitaria e adquirindo outros grupos para a escola ser rentável também, né? Ou seja, e recebendo apoios governamentais. Sim, sim. É isso aí, gente. Seu Albert, quer deixar alguma mensagem agora? Não, só deixar que cuidem da padaria, cuidem dessa fermentação maravilhosa que é lindo ver um bichinho crescer. O pão é maravilhoso. Pessoal apaixonado por padaria também. Pessoal, se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe uma curtida aqui para a gente fortalecer o canal e deixem um comentário para seu Albert aí, principalmente quem trabalhou com ele, que depois eu mando para ele, que ele vai estar lá na Espanha e vai receber com todo o carinho. Seu Albert, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria realmente ter esse momento com o senhor, porque o senhor é uma pessoa ímpar para a história da Bahia. E quem não entende isso é porque não sabe quem é o senhor e o que o senhor representou. Então, muito obrigado de verdade por tudo que você fez por nós, porque existe um escritor francês chamado Brillat Savarin. Ele dizia o seguinte, que não existe amor mais sincero do que o amor à comida. E todas as vezes que a gente entrava na Perini, a gente era amado porque comia muito bem. E eu sei que foi graças ao senhor. Eu agradecer a você também por quem você é e por a labor que você está realizando, que é muito importante poder mostrar ao mundo um pouco o que é o nosso trabalho. Com certeza. Obrigado, seu Albert. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Aí, seu Albert, não foi tão difícil.